Agora um caso impressionante da missionária que ressuscitou dentro da igreja. Ela morreu, segundo os bombeiros, após ser atingida pela descarga elétrica provocada por um raio. Ela tinha um pendrive com algumas canções. Durante o culto foi colocar esse pendrive na caixa de som. Detalhe é que lá fora caiu um grande temporal. Quando ela colocou o pendrive veio o raio e foi fatal. Mas o Márcio Barros, outro grande jornalista que nós temos aqui na Rede Massa, ele vai contar que existe poder numa oração. Vamos ver? Você acredita em milagres? Algumas pessoas dirão que sim, outras que na vida tudo é coincidência ou coisas do destino. Mas a história que você vai ver agora coloca em dúvida todas as outras possibilidades. Na Bíblia, muitos milagres são atribuídos a Jesus, o Filho de Deus. Um dos principais é a história de Lázaro, que já estava morto há 4 dias e ressuscitou. Aqui nesta igreja, eles contam esta história, mas a partir de agora vão contar também a história da Cristiane, que foi atingida por um raio e mesmo considerada morta, reviveu. O que passa na sua cabeça agora, 2 dias depois de tudo isso? Sim, é um milagre de Deus, né? Que foi um milagre de Deus e estamos aqui para honrar o nome dele. Na verdade, estavam dando ela já em óbito, né? E assim, no primeiro óbito, né? No C4 que eles falam, né? E que ela estava sem pulsação. Então isso aí eu entendo que Deus fez um milagre e retornou ela, porque naquela hora eu dei ela como perdido, né? Falei, agora Senhor, eu vou ficar sozinho, eu e as crianças, né? O que eu posso fazer, né? A nossa história começa no início da noite de sábado, quando os fiéis da Igreja Pentecostal Deus de Todos os Milagres, no bairro Del Rey, em São José dos Pinhais, estavam se reunindo para mais um culto. O Deus que faz milagres já está neste lugar. Era o início do culto, né? E, claro, a preocupação dela era arrumar o som ali para que o grupo de oração fosse louvar naquele dia, né? Cristiane era a responsável para dar início às atividades. Já estava molhada da chuva, daí para mim, antes disso ainda falei para a mãe dela. Ela falou, nossa, você veio na chuva, né? Daí eu falei assim, eu vim, porque nós temos que fazer a vontade de Deus, né? Às vezes Deus testa a gente para ver como é que está o nosso coração. Vamos fazer a vontade do Pai. Aí eu comecei a organizar as coisas da igreja, tirei meu calçado para não sujar aqui. Aí coloquei a mão lá para tocar o pendrive. Que deu o raio na casinha ali, veio direto ali. São José dos Pinhais foi atingida por vários raios naquela noite. Bem perto dali, 3 pessoas foram atingidas quando saíam de uma cervejaria. O homem morreu na hora. A esposa e o filho permanecem internados. No caso da Cristiane, o raio acertou as árvores, depois a casinha de bonecas no terreno do lado. As marcas estão evidentes. A madeira lascada e até esta tora de sustentação foi rachada ao meio. Em seguida, a descarga elétrica se estendeu até o interior da igreja e acertou a missionária. Os outros fiéis estavam ajoelhados, orando. Ela se agachou para pôr o pendrive e no que ela se agachou, deu o estrondo lá na casinha de boneca e já ela pulou, já foi jogada pro alto, assim, e ela já caiu desmaiada, já, desacordada. Quando o raio veio, que deu aquele baque, né? Nós se assustamos, né? E naquele susto que nós levamos, nós já vimos ela sendo lançada e jogada ao chão, né? E já ficou ali, já sem fala, né? Já inutilizada, né? Assim, já paralisada, na verdade, né?
E nós ficamos pedindo para que ela apertasse a nossa mão para ver se ela estava viva, né? Foi muito desesperador você chamar ela e ela não corresponder, não atender, ela ficando gelada, sem pulso. Já estava branqueando o olho dela, né? O corpo totalmente gelado, né? E nós pensamos que ela estava indo a óbito já, né? Já estava já sobrelevado, assim. E a língua toda enrolou para dentro, né? E não conseguia desenrolar a língua dela, né? Nessa hora chegou aí um irmão que é o nosso irmão Silvio, né? E ele, já entendendo de primeiros socorros também, né? Pôs a mão e falou assim, é bom chamar o SEAT, que ela não está tendo pulsação, né? É melhor chamar por quanto antes, porque ela já está ficando sem vida. O que o socorrista fez no primeiro momento? Foi colocar o oxigênio nela e medir a pulsação dela, o batimento cardíaco e a pressão dela. Mas ele não ficou muito animado, né? Não. Eu fui passar para o socorrista que ela não pode tomar dipirona. E nisso eles já comentando para passar para outra ambulância que estava no C4. Os irmãos começaram a orar sobre ela, né? E daí uma irmã falou assim, pastor, unge ela com óleo ungido ali, né? Nós ungimos ela com óleo ungido e levantamos um clamor, nós que estávamos aqui. E ela gelada? E ela gelada, não correspondia a nada. Nós levantamos um clamor que o Senhor cuidasse dela e trazesse a vida de volta. Não consigo lembrar de nada. E eu consegui ouvir a voz do meu pastor para que eu voltasse, né? A única voz que eu consegui ouvir naquele momento. E foi aquela hora que ela pegou, ela deu aquela respirada assim, né? O que passou na cabeça de você? É a história de Lázaro, né? Ressuscita, levanta, né? Mas o Senhor é meio misericordioso. Porque neste momento, hoje, quem está sendo exaltado é o nome do Senhor através da vida da irmã Cristiane. Eles fizeram exames, eles olharam, né, para ver se não tinha nada que aconteceu mais grave. E estava tudo corretamente. Aí, pela glória do Senhor, estou aqui, né? Foi um milagre de Deus, porque na verdade, segundo eles, tinha dado o C4. Né? O C4 a gente entende que já é um primeiro óbito, né? Já é um estado de coma já profundo, né? É um milagre. A irmã Cristiane é um milagre do Senhor. O marido, emocionado, conta que achou que a esposa não iria voltar. Eu entendo que Deus fez um milagre e retornou ela, porque naquela hora eu dei ela como perdido, né? Falei, agora, Senhor, eu vou ficar sozinho, eu e as crianças, né? O que eu posso fazer, né? Mas ela voltou e se emocionou quando chegou na igreja onde tudo aconteceu. Tudo aconteceu aqui, né? Na casa do Senhor. E para mim, assim, que nem eu falei pro meu esposo, entre tudo que aconteceu, se Deus me levasse naquele momento ali, eu estava dentro da casa do meu pai. É um milagre do Senhor. Para que muitos não acreditam em milagre. Muitos às vezes apontam coisas assim que não... Eu mesma falava que, assim, será que é um milagre? Será que aquilo que a pessoa está contando na televisão é um milagre mesmo? E às vezes eu falava, né? Será mesmo? O será das pessoas muitas das vezes impede o milagre de Deus na vida delas. A gente não é merecedor, sabe? Mas Deus é misericordioso. Ele faz tudo aquilo que a gente precisa, mesmo a gente não sendo merecedor. Se não for da vontade do Senhor, o raio cai, mas você não morre. Eu acho que é aquela parte da palavra, ainda que eu ande pelo vale do sombra da morte, não temerei mal algum. Porque o Senhor Jesus, Ele me protege. É a definição disso. É como ela acabou de falar, muitas pessoas não acreditam que isso seja possível. Eu acredito. Missionária Cristiane, que Deus te abençoe, você e a sua família. Os médicos do SEAT que não costumam atender esse tipo de ocorrência, mas devido à gravidade, porque tinha uma ambulância ali perto, chegaram rapidamente e constataram que você estava morta. E aí você leva um susto do nada e começa a respirar. Esse é o poder de Deus. Eu acredito em milagres. Aliás, eu não acredito no poder da religião. Eu acredito no poder da fé, porque fé não tem religião.
Beijo para vocês. Foi só para animar o nosso dia. Diante de tanta tragédia, que bom, uma notícia boa.